Hoje nós iremos a Viçosa do Ceará, a Princesa da Ibiapaba, uma cidade serrana com muito verde, um local que tem um clima super agradável durante o ano inteiro e inclusive tem névoa no inverno, quando temos a impressão de estarmos na Europa. Esta belíssima cidade está próxima ao litoral de Camocim, Jericoacoara e Parnaíba. Possui um riquíssimo patrimônio histórico tombado pelo IPHAN. Tem uma das igrejas mais antigas do estado do Ceará, a matriz de Nossa Senhora da Assunção, um templo católico construído por índios e jesuítas entre os séculos 17 e 18. Há várias atrações turísticas na cidade e na zona rural, mas iremos destacar o projeto social Pão da Vida. O nome já diz tudo. É um projeto que respeita a natureza, produzindo alimentos orgânicos, que se destaca na zona urbana com um casarão antigo, onde funciona uma padaria e restaurante que oferecem uma alimentação de qualidade para a população de Viçosa e visitantes. Inclusive, na parte superior do casarão, há um mirante de onde é possível ter uma visão panorâmica da cidade. É parte integrante do roteiro turístico no município. Esse projeto já beneficiou milhares de crianças entre os 7 e 14 anos de idade, com oficinas de português, matemática, música e cidadania, esporte, alimentação e, inclusive, a profissionalização dos pais. O programa Corpo, Mente e Natureza está começando agora. Fique conosco até o final e confira. Hoje nós estamos em Viçosa do Ceará, a Princesa da Ibiapaba. Temos a honra de estar visitando o projeto Pão da Vida. Nesse momento nós estamos na unidade Ave Cristo, onde surgiu esse projeto. Nós iremos apresentar as pessoas que compõem esse projeto, que estão à frente, conduzindo essa obra linda e magnífica que vem beneficiado durante muitos anos muitas pessoas. Nós temos aqui o Everaldo Mapurunga, o Dr. Olinto Franklin, a Joelma, que faz parte aqui, é quem coordena essa unidade, o nosso amigo Valdir Farias, que é um dos administradores do projeto. E sejam bem-vindos a essa edição do programa Corpo, Mente e Natureza. Vamos começar com a apresentação do Everaldo. Pode nos contar um pouco como surgiu, como funciona? É um prazer, gente amiga, de estarmos aqui nesse programa, termos a honra de participarmos aqui. Nós iniciamos o Pão da Vida no ano de 2001, portanto, há 22 anos, completando agora em agosto. E ele surgiu para manter uma obra social e gerar emprego para jovens. Obra essa que já tinha 10 anos de existência. Então a obra social tem 32 anos de existência, completa este ano. E o Pão da Vida surgiu 10 anos depois. Então essa foi a finalidade, de manter as obras sociais que hoje são mantidas por ele, graças a Deus, graças ao cliente generoso, graças aos amigos que em todas as ocasiões estiveram presentes, graças à cidade de Viçosa do Ceará e às regiões fronteiriças, o nosso Piauí, que sempre
manda amigos para nos visitarem, né? E hoje a gente recebe pessoas de diferentes estados, graças a Deus. Que bom. Esse trabalho envolve muitas crianças, né? Já vem uma preparação desde cedo, preparando pessoas como profissionais e para ter uma vida mais íntegra. Então, como funcionam as unidades? Aqui, por exemplo, é onde surgiu o projeto da padaria, não é isso? Nesse espaço surgiu a padaria, há 22 anos, como falei. Depois a padaria se mudou para um casarão, que é onde ela funciona hoje, no centro da cidade. Estamos também no centro, aqui é centro também. E o primeiro local da padaria tornou-se a unidade Ave Cristo Beneficente. Então, as crianças daquela época, de 32 anos, né, hoje são os funcionários da padaria e os funcionários da instituição. São os facilitadores das oficinas formativas que nós temos, como oficinas de português, oficinas de matemática, de esportes, música e temas da área social. E são os padeiros, são os vendedores, essas mesmas crianças do início. E hoje outras crianças estão, em número de cerca de 250 crianças, aqui no Ave Cristo Beneficente, cerca de 70, 80 crianças, se não estou enganado, né, Joelma? Sim. E na unidade Allan Kardec, em Oiticias, 180 crianças. Então, essas crianças são atendidas nessas duas unidades. A Joelma poderá complementar aqui para nós, com cerca de 4 horas diárias de atenção, onde eles vivenciam no contraturno da frequência à escola pública. A criança participa da escola pública, são crianças em vulnerabilidade, na sua imensa maioria, né? E no contraturno elas estão conosco, participando dessas atividades formativas, inclusive participando do Festival Música na Ibiapaba, que está acontecendo aqui na cidade durante estes dias. Muito bem, a Joelma pode dar o complemento. É uma alegria podermos, neste momento, relatar aos amigos para que possam conhecer sobre as atividades oferecidas pela assistência social que nós desenvolvemos. Aqui na unidade Ave Cristo, como na unidade Allan Kardec, que fica em Oiticias, nós fazemos um atendimento de assistência social a nível de baixa complexidade, que é o que compreende o atendimento a famílias em vulnerabilidade, sejam vulnerabilidades materiais, emocionais, afetivas. São crianças atendidas a partir de 6 anos, de 6 a 15 anos. Aqui elas recebem um acompanhamento com os facilitadores de oficina e com os orientadores sociais, onde nós ofertamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e algumas oficinas que complementam o serviço ofertado na unidade, como oficinas de escrita e leitura, jogos matemáticos, oficinas de instrumentos diversos, onde nós temos um maestro que acompanha o grupo de flauta doce, estas mesmas crianças que estiveram participando do Festival CUMI 2023, nessa edição, presente agora, nessa semana. Temos o canto coral, temos o serviço que é aplicado por uma pedagoga que fica em sala com esses grupos, onde os mesmos são divididos por ciclos de vida, de 6 a 9 e de 10 a 15, onde são repassados para eles temas sociais, eixos norteadores, que os ajudam a se integrar na sociedade como indivíduo correto e que está em formação social e ampla. Muito bem, a preocupação vai além da cidadania, é dar uma estrutura mental para essas crianças, né? Esse apoio, essa relação familiar, interpessoal, preparando para a sociedade. Eu tenho observado que é um projeto bem amplo e bem detalhado, em vários aspectos. Se ensina a criança a trabalhar, a ser um cidadão, a produzir, a crescer. E eu tenho observado, o irmão Valdir vai falar aqui do projeto da padaria, lá no prédio, no centro, o engajamento, né?
funcionários de lá já foram crianças que foram também, pelo menos uma parte, beneficiadas por esse projeto e continuam vinculados. Não é isso? O irmão Vandir pode falar um pouco sobre o projeto, aliás, sobre o prédio onde funciona a padaria, com a ampliação, com a estrutura mais moderna e tal. Pois é, querido. Naquele primeiro momento que se deu os primeiros passos, né, produzindo o pão, e nós observamos que aqui o prédio estava se tornando pequeno para a demanda. Então criou-se a ideia, no primeiro momento, de alugarmos onde funcionava um comércio anteriormente, para a gente ir lá e montar na padaria, e a coisa funcionou. E foi tomando corpo, né? Foi crescendo, a sociedade foi abraçando a nossa causa e aceitando, e a cada dia vem crescendo. Eu estou, na realidade, no projeto há 6 anos, mas a gente vê como isso é salutar para a cidade, para as pessoas que viram esse projeto nascer, crescer e vem prosperando a cada dia. Hoje a gente já trabalha com um grupo de pessoas bem numeroso, já é bastante gente. Todas essas pessoas tiveram a sua origem lá na escola, lá em Oiticica, no nascedouro mesmo do projeto, né? E a tendência realmente é crescer cada vez mais. A gente fica muito feliz em poder participar desse projeto, a gente vê a alegria, a satisfação, a disposição de todos que compõem esse projeto, que trabalham lá. E isso também me fortalece muito, né? Porque com certeza isso aí me dá vida. Porque eu ainda, apesar de uma idade já um pouco avançada, mas eu tenho essa atividade e estou naquela equipe ali, e essa equipe também me motiva muito. E eu vejo as pessoas que trabalham lá, as pessoas que nos visitam, também assim a gente vê no semblante de todas elas a alegria, a satisfação de poder participar desse projeto. Eu sou muito feliz em poder participar desse trabalho. Pão da vida, é alimento da vida, né? Realmente as pessoas saem alimentadas não é só com a comida do restaurante, não, ou da padaria. É com a energia que recebe do local. Isso quem vai lá sente na pele, sente de fato, em todos os projetos. A Joelma falou sobre a apresentação das crianças no festival Música na Ibiapaba. Nós presenciamos ontem na Escola Modelo a apresentação de 2 grupos que fazem parte desse projeto e se apresentam muito bem, tem aquela energia contagiante, que é um exemplo para outras crianças de outros estados, de outras cidades e até de outros países, porque nesse festival está representado alunos e músicos de várias partes. Isso é muito importante. O Dr. Olinto, ele já acompanha há um bom tempo o projeto, eu observei aqui em nossas conversas sobre a construção de algumas obras que são do projeto. Ele falou de detalhes do relacionamento entre pessoas, então a gente vê que ele vem também de sua forma participando desse projeto. Doutor Olinto, pode dar uma mensagem para nós? Eu sou um admirador do trabalho que ele desenvolveu, né, desde o início. Né? Eu acompanho, no que é possível, às vezes eu ajudo em alguma coisa, mas vejo da importância desse trabalho em todas as áreas. Né? Depois que, quando começou aqui a padaria, que começou por aqui, era mais distante, a gente vinha, mas aí foi aos poucos, as portas foram se abrindo até que hoje a instituição tem aquele prédio, né? Que aquele prédio é próprio, certo? Ali é uma riqueza para a instituição. E eu sou, como eu disse, sou um admirador dessa obra, certo? Eu, às vezes, sinto pena até de participar pouco, certo? Mas eu continuo ali por perto. Todo dia, a minha mulher diz que é uma mania, né? Todo dia eu passo lá no Pão da Vida de manhã. Todo dia, toda dia só. Isso que eu digo, pá.
Aí o Edmilson que já veio assinar o ponto, foi. Eu assinei o ponto, já ganhei a diária, aí vou terminar a minha rota. Mas é isso aí. Eu sou muito feliz com essa obra do Pobre de Deus. Né? Foi como começou, né? O Centro Espírita. Francisco de Assis, o Pobre de Deus. Nós vamos fazer uma pausa e logo logo estaremos de volta. Não sai daí não. Estamos de volta, dando continuidade ao nosso bate-papo que está apresentando o projeto de ação social Pão da Vida. E o nosso amigo Everaldo vai continuar falando sobre o projeto e sinta-se à vontade para descrever o que é que move esse projeto, o que é que está incentivando, o que é que impulsiona. Ele que é um dos idealizadores, ou o idealizador do projeto. Eu sei que tem uma equipe muito grande envolvida nesse projeto, no plano terreno e no plano superior, e sinta-se à vontade. Muito obrigado. Pois é, esse termo idealizador, ele sugere que alguém tinha uma ideia pronta, um desejo, e que iria realizar aquele desejo, aquele plano, aquela estratégia. Mas na realidade, no nosso caso, não foi isso. Então, o que nós tínhamos era uma necessidade espiritual, íntima, muito grande. E o projeto surgiu vinculado a um grupo espírita, Centro Espírita Francisco de Assis, né? Apesar de que hoje ele está cercado de pessoas de outros credos, porque é um projeto plural, né? Nós temos aqui, por exemplo, o nosso administrador Valdir, que é uma pessoa muito atuante na Igreja Católica. Temos o nosso mestre padeiro, que é da Igreja Universal, e convivemos todos muito bem. Mas nesse núcleo espírita, que chama-se Centro Espírita Pobre de Deus, e faz uma homenagem ao santo católico Francisco de Assis, o São Francisco. Então a gente entende na concepção espírita que quando alguém tem um desejo a mais de realizar alguma coisa pelo semelhante, né, muitas vezes isso significa dívida. Então a pessoa tem aquela dívida espiritual, assim como o apóstolo Paulo teve a dívida. Ele se sentiu endividado às portas de Damasco e resolveu trabalhar por uma humanidade melhor. Então nós tínhamos essa necessidade, portanto tínhamos dívidas, né? E aí, dívidas espirituais, e aí a bondade divina foi mostrando os caminhos através de visões, de sonhos, né? À época nós tínhamos a concepção de mãos trabalhando, mãos ajudando, mãos servindo, e aquilo não fazia muito sentido do ponto de vista terreno, mas era uma energia muito forte, muito feliz, que a gente só conseguia traduzir com lágrimas. Sorriso não dava para traduzir, de tão sublime, de tão boa, de tão maravilhosa que era aquela energia. E aí as coisas foram surgindo, sopradas, tangidas do plano físico também, ideias que foram surgindo e aquilo, cremos que a bondade de Deus, a bondade de Jesus, mostrava aquilo que era necessário. E assim nós fomos seguindo, erros, falhas. Costumamos dizer que as falhas são nossas, humanas, né? E os acertos são do plano mais alto, do plano divino. Então, quando nós nos distanciamos de alguma forma, aí vem uma reprimenda. E quando nós nos aproximamos do que deve ser feito, em termos de compaixão pelo semelhante, então vem as premiações ao próprio trabalho, para que ele possa servir um pouco mais ao semelhante. E hoje a gente tenta
sentir essa energia cada vez mais, para que a gente possa não atrapalhar o projeto. Então, nós que estamos aqui, do ponto de vista, os que se ligam pelo aspecto espiritual, tentam não atrapalhar a ação divina, né? E aí vão chegando amigos mais racionais em funções técnicas, como é o caso do Valdir, que faz um trabalho de administração, mas é também uma pessoa muito sensível. E assim um vai chegando de um lado, outro de outro, e acho que faz essa química que para nós é maravilhosa, nos traz energia, nos traz ânimo. E se você está dizendo que, como frequentador, você também percebe essa energia, Com certeza, com toda então, certeza. graças a Deus, esse é o nosso objetivo. Enquanto você fala, já está me vindo aqui à mente que nós estamos reiniciando um trabalho de terapeuta naturalista aqui na Serra, na cidade de Tianguá, Ubajara e São Benedito. Eu já estou calculando que toda vez eu vou ter que vir aqui no Pão da Vida. Com certeza. Então, dê licença só de concluir aqui o raciocínio. Jesus já dizia, né, que nem só de pão vive o homem. Então nós fazemos o pão e fazemos com muito carinho. Fazemos as refeições, eu digo eu, na realidade eu não toco em nada, né? Mas o grupo faz o pão, faz as refeições, com uma energia muito carinhosa, muito boa. Um pouquinho da busca do amor, porque amor a gente não tem, né? Buscando essa essência divina que é o amor, que na realidade é essa busca. Mas nem só de pão vive o homem, disse Jesus. No final das contas, o pão é um instrumento para que se possa alcançar o semelhante, principalmente aquele que está passando por mais dificuldade. Então, nosso pensamento é esse, é de atingir aqueles que estão passando por mais aflições na vida, né? Daí a nossa preocupação com os que estão em vulnerabilidade, né? E quando as crianças estão aqui conosco, são crianças, a gente olha assim e não diz, mas se você fosse conhecer os dramas de vida, as histórias que essas pessoas têm, você com certeza se comoveria no mínimo pelas lutas que enfrentam e que estão superando. Então esse é o nosso objetivo. Muito bem. Existe a unidade Ave Cristo, que é essa aqui onde nós estamos, onde surgiu o começo, a primeira padaria, vamos dizer assim, lá no sítio Estrada de Damasco, onde nós fomos visitar também, um projeto muito bonito, criação de alguns animais, muita fruta. E o interessante é a harmonia que se busca com a natureza, tudo orgânico, né? Buscando respeitar as leis naturais e ensinar essas crianças a respeitar a natureza, a se respeitarem, a crescer, a amar o próximo, a se desenvolver. Isso a gente percebe pelo semblante das crianças. Isso a gente viu, eu vi ontem, muita gente viu lá na apresentação do festival Música na Ibiapaba. A Joelma estava lá. Você quer comentar um pouco sobre isso aí, Joelma? Sobre o cuidado com as nossas crianças e adolescentes que chegam para nós no quesito de vulnerabilidade, que precisam de cuidado, precisam de atenção. De 100% das nossas famílias, 95% elas estão em vulnerabilidade. A vulnerabilidade material, a emocional e principalmente a afetiva. Os vínculos das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos seus respectivos familiares, eles estão muito fragilizados. Seja pelas demandas, a necessidade que a sociedade implica, ou seja pela maneira como eles vêm, na verdade, sobrevivendo, né? Nós podemos dizer que essas famílias, elas sobrevivem, elas ainda não conhecem a oportunidade de viver bem, de saber o que é viver bem. E o nosso cuidado, desde que o pequenino que adentra aqui as portas da instituição, é que desde a acolhida ele sinta que ele é importante. E que não é porque a sua família vem de uma trajetória em dificuldades que ele deverá seguir o mesmo caminho.
Aqui nós ofertamos um serviço de vínculo, de motivação, de respeito por ele quanto pessoa, quanto criatura, filho de Deus, né? Que fomos todos criados e por ele, que o nosso destino é a felicidade. Então a nossa preocupação é que essa felicidade atinja esse outro que chega para nós. Seja ele a criança mais zangada, seja a criança que não tem muita paciência, ou seja aquela muito amorosa. Aqui nós temos essa preocupação de estender a ele esse acolhimento, para que ele sinta que sim, ele é o protagonista da sua história e que ele pode fazer uma história diferente. Uma criança que participa, com os participantes que estiveram no festival, eles iniciam aqui com a flautinha doce, cantando pequeninas canções simples, em que eles conseguem demonstrar suas emoções, em que eles assinalam para nós assim, esse é o meu sentimento que eu estou sentindo, tia. Então, assim, é uma oportunidade deles mesmos se conhecerem e pensar, eu posso ir além. Eu não tenho que ter essa mesma destinação triste ou viver em uma miséria que atinge efetivamente, emocionalmente ou materialmente. Ele pode ser ele e ele pode ser um sucesso. Muito bem. Ele é o agente principal de sua vida. Com certeza. Um protagonista. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Por si a criatura já é o seu protagonista, mas ela precisa de direcionamento. Ela precisa ser conduzida. As famílias que aqui estão, que participam conosco, elas recebem essa orientação. Nós, orientadores sociais, que estamos realizando esse projeto de orientá-los, de conduzi-los, a mãezinha, desde o trato com o seu filho, desde o tom de voz, a expressão do sentimento, dizer o quanto ele é importante, reformular, ressignificar os seus laços. Eu trabalho também com os familiares, né? Sim, trabalhamos com os familiares. Os nossos facilitadores de oficina ficam com as crianças e eu, quanto orientadora social, me reúno com esses pais, onde nós abordamos, como por exemplo, se nós sentimos que durante as visitas domiciliares que são feitas, a maior afetação é a violência doméstica, nós trabalhamos esse tema social, esse eixo social, com as crianças e os adolescentes, e eu trabalho com os pais, para que não haja divergência de valores, para que as crianças e os pais possam ressignificar os seus laços. Muito bem. O doutor Olinto quer fazer um comentário? A importância da obra é imensa, certo? E isso ao longo do tempo é que vai cada vez mais aparecer. Eu estava me lembrando que eu li por aí uma recomendação que dizia assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, o Everaldo se apresentou e o mestre apareceu e foi dando as ideias, as instruções e a obra cresceu e se encontra nesse estágio atual. E vai crescer cada vez mais. Muito bem, nosso amigo Valdir Farias, qual o comentário? Fique à vontade. Rapaz, pedir a Deus, né, que eu tenha disposição realmente e eu possa continuar por muito e muito tempo. Trabalho prazeroso, né? Esse trabalho prazeroso para esse trabalho maravilhoso de crescer cada vez mais. Eu, particularmente, já conhecia pela rede social o trabalho, mas conhecer ao vivo, de perto, é bem diferente. Né? As estruturas, tudo bem organizado, tudo com disciplina, com muito amor, mas com muita disciplina. Que as coisas precisam ser feitas da maneira certa, tudo bem orientado. O produto, estou falando agora da padaria, né, que oferece para os clientes é de primeiríssima qualidade. Nós zelamos muito pela qualidade do produto. Os nossos pães, Kender, talvez seja um pão que ele não tem uma durabilidade muito longa, porque nós botamos o mínimo possível de conservante, tá certo? A gente quer produzir um produto bom para a saúde dos nossos clientes.
Por exemplo, o nosso produto de confeitaria, essas coisas, nós ainda temos o trabalho de comprar o ovo, quebrar e botar o produto. Não é o ovo caipira, mas evitamos comprar lá já o produto embalado, que seria muito mais prático. Vem com mais química. Muito mais química. Por outro lado, ia prejudicar a saúde dos nossos clientes. Posso Pode ter uma contar. parte nisso? De fato, a gente procura produzir na padaria aquilo que os nossos familiares e nós mesmos precisamos consumir. Então, o pensamento é esse. Serve para eu consumir? Serve. Então, tem que ser produzido daquele jeito. E aí se trabalha, o Valdir falou, essas três palavras, conservante, corante e aromatizante, a gente tem muita precaução com elas. Os pães embalados, por exemplo, eles levam conservante, porque nós estamos no mercado e também nos é demandado produzir pães embalados. Mas a nossa defesa é que a própria população queira os pães de balcão, porque eles não têm nada de conservante. Então é mais saudável. Para nós, se todo mundo comesse pão de balcão, seria melhor. Nós ficaríamos mais felizes, porque não tem química nenhuma. Né? Não tem química, Não mas tem tem um química. sabor muito bom. O doutor Olinto está aí de prova. E eu fui comer o pão da padaria, tive que ir longe, viu? Mas Come muito, é saboroso. já os pães embalados, esses sim, tem o conservante. Né? E aí a gente receia. Muitas vezes a pessoa quer um bolo confeitado, mas quer aquele bolo bem colorido, bolo para comemorar a festa de um time, né? Flamengo, Vasco, Fortaleza, Ceará, né? Então ela quer muita cor. E a gente sempre orienta, olha, isso faz mal, não é bom não, mas eu quero assim. Então a gente É só uma comemoração também, né? faz, mas na realidade a gente não faz com gosto. O nosso pensamento é o mínimo nesse sentido que possa agredir a saúde do consumidor. E o máximo que possa trazer saúde a ele. Né? Então os alimentos do self-service, a gente procura produzir, nós produzimos a nossa galinha e o nosso leitão. Como você viu lá no sítio, eles são de produção própria, né? E a gente cuida com capricho para que aquilo ali possa levar maior saúde às pessoas. As hortaliças, nós temos alguma coisa, pequena coisa produzida no próprio sítio. E outra parte a gente compra, uma parte que a gente consegue orgânica, a gente compra. Mas outra parte a gente não consegue. Se a gente conseguisse tudo orgânico, nós ofereceríamos tudo orgânico. Com certeza. O prédio está instalado, a padaria, a mais moderna, né? Num prédio que faz parte do patrimônio histórico, uma estrutura bem antiga, mas bem bonita, bem conservada. É um ponto turístico da cidade. Esse projeto é um ponto turístico aqui em Viçosa. Então, quem vem a Viçosa vai para lá. E tem também um mirante na parte superior, onde dá para ter uma vista magnífica aí da Igreja do Céu e de outros pontos da cidade. O casarão da padaria, ele fica nas proximidades da casa onde viveu, por exemplo, o jurista que mais identifica Viçosa, que é Clóvis Bevilacqua, né? E há quem diga que o casarão era do pai do Clóvis Bevilacqua, não naquele formato, né? O padre José Bevilacqua, que é o nome da rua. Então, esse casarão ele foi adquirido, já tinha algumas linhas arquitetônicas alteradas, foram alteradas com o tempo, mas havia fotos da época, bem antigas mesmo, né? E aí ele foi deixado no seu formato original. Então, foi empregado todo o cuidado, todo o carinho com aquilo, porque Viçosa é uma cidade
cuja riqueza está muito na sua arquitetura, né? Então a gente não poderia agredir a esse aspecto tão importante da cidade, né? Pronto, então vocês que quiserem mais informações sobre as redes sociais, o telefone para contato com o projeto Pão da Vida, podem anotar o que está aparecendo aí na tela. E quando virem a Viçosa, aqui na Serra da Ibiapaba, a cidade Viçosa do Ceará, vocês vão gostar muito de conhecer esse projeto e de se alimentar bem lá na padaria e restaurante Pão da Vida. Digo isso porque já presenciei, já me alimentei por lá. A comida é de qualidade, o povo cearense é um povo muito receptivo. Estamos aqui com os amigos do projeto que nos receberam muito bem e transmitiram essa energia para nós. E nós estamos querendo transmitir através do programa Corpo, Mente e Natureza um pouco dessa energia superior que nós recebemos por aqui. Obrigado a todos, foi um imenso prazer e brevemente estaremos de volta aqui em Viçosa e com certeza no Pão da Vida. Muito obrigado. Nós que agradecemos.